Olhem, isto é muito mais do que um simples livro. É quase como um manual de guerra para a nossa própria mente. Hoje vamos mergulhar a fundo na transformação, bem, radical, de David Goggins em Can't Hurt Me. Vamos tentar perceber como é que ele se conseguiu reconstruir a partir do zero absoluto. E Goggins não perde tempo, não há cá rodeios. Logo desde a primeira página, o desafio é lançado. E atenção, não estamos a falar de uma guerra contra um inimigo qualquer lá fora. Não, é uma guerra contra a pessoa que se vê ao espelho. E esta é a premissa de tudo o que vem a seguir. A ideia principal do Goggins é mesmo esta. A maior batalha que qualquer pessoa pode travar não acontece no mundo exterior. Acontece aqui dentro, na nossa cabeça. O livro dele é, no fundo, o diário de guerra dessa batalha interna. É um guia para o autodomínio. E a metodologia dele está toda aqui, nesta simples frase. Ele acredita que a mudança vem de três coisas: estudo, hábito e histórias. E é a própria história dele, uma história marcada por racismo, pobreza, abuso, que se torna a sua ferramenta mais poderosa. Não é uma desculpa para o fracasso, de todo. É o combustível para o sucesso. Mas então, fica a pergunta, não é? Quem era o David Goggins antes de se tornar inquebrável? Esta é a questão-chave. Para se perceber o homem em que ele se tornou, temos mesmo de olhar para o miúdo que ele foi. E acreditem, é uma figura quase irreconhecível. Então, vamos recuar para ver como é que tudo isto começou. A base dele, o seu ponto de partida, não foi construída com privilégios ou facilidades. Pelo contrário, foi forjada em dor, em adversidade extrema, e isto desde muito, muito novo. E aqui vemos a dualidade chocante da infância dele. De um lado temos a Paradise Road, a fachada, sabem? A imagem perfeita do sonho americano. Do outro lado, Skateland, a realidade brutal, sombria, de trabalho forçado e abuso às mãos do próprio pai. Era uma vida dupla, literalmente forjada no inferno. E fugir do pai, bem, não foi a libertação que se podia esperar. Foi, na verdade, o início de um novo pesadelo. Em Indiana, o racismo extremo, as dificuldades na escola, o stress tóxico, tudo isto quase o destruiu. Ele não estava só a sobreviver, estava mesmo a afundar-se. Estava a caminho de se tornar mais uma estatística. Mas há um ponto de viragem. Houve um momento em que tudo mudou. Um momento em que ele decidiu parar de ser uma vítima das circunstâncias e assumir o controle total, a responsabilidade total pela sua vida. E ele chama a este momento o espelho da responsabilidade. Qual foi a chave? Honestidade brutal. Foi olhar-se ao espelho e dizer a verdade, nua e crua, sem filtros, sem desculpas. Confrontar o fracasso de frente. Foi um momento, impiedoso, mas foi um momento que, no fundo, lhe salvou a vida. E a mudança foi imediata, foi visível. Ele deitou fora a máscara que usava, afastou-se das más companhias e focou-se numa única coisa: responsabilidade. E cada pequena ação, cada passo nessa direção, começou a construir algo que ele nunca tinha tido: respeito próprio. A sério. A partir daí, Goggins começou a desenvolver ferramentas mentais muito específicas. Reparem, o objetivo dele não era eliminar a dor, era aprender a usá-la. Era, como ele diz, calejar a mente para se tornar mais e mais forte perante qualquer adversidade. A primeira grande ferramenta dele é o que ele chama de pote de bolachas. Basicamente, é um arquivo mental onde guardamos todas as vitórias passadas, mesmo as mais pequenas. E depois, nos piores momentos, quando a vontade de desistir é quase insuportável, vai-se a esse pote buscar força e lembrar do que já se superou. E o pote de bolachas do Goggins? Ui, está mesmo bem recheado. Cada uma destas conquistas parecia impossível na altura. Pensem bem. Superar um medo profundo da água, perder uma quantidade absurda de peso em tempo recorde, passar nos treinos militares mais duros do mundo. Cada vitória tornou-se uma prova irrefutável da sua própria resiliência. A segunda ferramenta é mais agressiva. Chama-se levar almas. E isto não é apenas sobre vencer, é sobre dominar. A ideia é que, quando confrontado com um obstáculo, seja uma pessoa ou a própria dúvida interna, o objetivo é ir tão além, exceder tanto as expectativas que se quebra a vontade do outro lado. É pegar na negatividade e transformá-la no nosso maior combustível. Então, a pergunta é: quais foram os resultados de aplicar estas ferramentas mentais de uma forma tão implacável? Bem, a transformação foi, no mínimo, extraordinária. Ele tornou-se naquilo que ele próprio descreve como incomum entre os incomuns. Olhem só para esta imagem, o contraste é chocante. Isto não é só a história de alguém que emagreceu ou ficou em forma. É a manifestação física de uma mente que foi completamente reconstruída do zero. Uma pessoa que passou de se esconder nas sombras para correr debaixo do sol mais impiedoso que se possa imaginar. E atenção,
O sucesso dele não foi apenas uma coisa pessoal, foi reconhecido oficialmente ao mais alto nível. Esta medalha que vemos aqui não foi por correr maratonas ou fazer flexões, foi por serviço excepcional e, talvez mais importante, por inspirar centenas de outras pessoas a exigirem mais de si mesmas. É claro que é fácil olhar para tudo isto e pensar: este tipo nasceu diferente, tem uma genética especial, assumir que ele tinha uma vantagem que a maioria das pessoas não tem. Mas a verdade é muito mais chocante e honestamente muito mais inspiradora. E a verdade é daquelas que parece ficção. Em cada corrida, em cada treino, em cada momento de dor extrema, o David Goggins estava a fazer tudo isto com um buraco no coração. Sim, um problema cardíaco. A condição física dele era, na verdade, uma desvantagem enorme. Devia tê-lo limitado. Mas a mente dele simplesmente recusou-se a aceitar isso. E é aqui que está o ponto central de tudo isto. O poder dele nunca foi genético. Na verdade, ele partiu de uma desvantagem fisiológica. A força sobre-humana que ele demonstrou foi forjada inteiramente no poder da mente. É a prova de que os limites que pensamos ter são, na maioria das vezes, apenas uma ilusão que criamos. E isto leva-nos, claro, à conclusão da filosofia dele. Para o Goggins, não há uma linha da meta. Não existe um ponto final onde se pode dizer, pronto, consegui, e finalmente descansar. Vejam bem, o objetivo de calejar a mente não é para ganhar uma corrida ou passar num teste específico. É para nos prepararmos para o desafio maior e inevitável que é a vida. É uma prática diária de procurar o desconforto, para estarmos prontos para quando o desconforto nos encontrar sem aviso. E no fim, Goggins vira o espelho na nossa direção. A pergunta final que ele deixa não é sobre o que achamos que merecemos ou o que queremos da vida, é sobre aquilo que estamos dispostos a ir à luta para conquistar. O desafio é este: olhar para o próprio reflexo e decidir que guerra vale a pena travar.